Bom, gente, vamos lá dar prosseguimento à nossa aula, tá certo? Agora a gente vai terminar a questão do conjunto motobomba no dimensionamento. Nós vamos trabalhar com a questão do regulagem do ponto de operação da bomba. Então nós já vimos como dimensionar as tubulações de sucção e de recalque, tá certo? Espera aí rapidinho, só para confirmar aqui. Beleza. Então nós já vimos como dimensionar as tubulações de sucção e de recalque, tá certo? Achar a altura manométrica da bomba, né? Precisamos saber da vazão e da altura manométrica, né? A gente, com posse da vazão e da altura manométrica, nós podemos escolher a nossa bomba. A vazão vai depender de cada projeto, né? Então, se você vai precisar de uma vazão de circulação no tanque, ou uma vazão para tocar um sistema de irrigação, ou uma vazão para encher um reservatório, tá? Isso aqui o projetista tem que saber. A altura manométrica nós calculamos, tá certo? A altura manométrica de acordo com a altura geométrica, que é a diferença de nível, de onde você quer tirar a água até onde você quer levar, mais as perdas de carga que ocorrem no sistema, né? Perda de carga distribuída ao longo da tubulação e a perda de carga localizada que ocorre nas peças especiais. Com base nisso aqui, você escolhe qual a bomba que você quer, né? Você precisa da vazão e da altura manométrica. Escolheu a bomba, tá certo? Aí nós temos lá as curvas características da bomba, né? Vocês vão lembrar lá, tem as várias curvas, correto? E aí nós vamos escolher agora o ponto de trabalho da bomba, tá certo? O ponto de trabalho, gente, é o ponto de projeto, é a vazão de projeto que você tem, mais a altura manométrica do projeto, tá certo? Então isso aqui é a vazão que você precisa no seu projeto e a altura manométrica no projeto. Mas o que acontece, gente? Quando você escolher uma bomba, então vamos dizer, eu escolhi essa bomba aqui, ó. Fui lá no catálogo, achei essa bomba, tá certo? Tá a rotação dela e joguei lá o ponto de projeto. Então vamos dizer que minha bomba precisa de uma altura manométrica de 46,3 e de uma vazão de 43,2 metros cúbicos por hora. Tá certo? Então, essa é minha vazão de projeto e minha altura manométrica de projeto. Só o que acontece, gente? Muitas vezes, para não falar aí na grande parte das vezes, quando você colocar o seu ponto de projeto, esse ponto pretinho aqui, o que acontece? Ele vai cair fora das curvas, né? Porque lembrando, a bomba trabalha aqui, ó, nessa curva, nessa curva, nessa curva, nessa curva ou nessa, né? Vai depender da bomba que você comprar. Essa aqui você tem um diâmetro de 230 ou de 254 ou 280, 305 e 330. Então, se você comprar bomba com rotor de 330, ela vai operar nessa linha. 305 vai operar nessa linha, correto? Então, aí você vai escolher o rotor. A bomba é a mesma, gente. O motor é o mesmo. A única coisa que vai alterar é só você que vai escolher o rotor da bomba, né? Você vai comprar lá e vai ver qual rotor que vai te atender. Mas olha aqui, pessoal. Meu ponto de projeto está aqui. E aqui não passa nenhuma curva, né? Tá certo? Aqui não tem. Eu fiz aqui essa linha vermelha, mas não tem, né? Qual rotor vocês acham que eu escolheria? Porque esse de 305 vocês acham que iria me atender? Olha, eu preciso aqui, ó, dessa altura manométrica de 46 e dessa vazão. E ó, ele não atende. Se ele trabalhasse nesse ponto aqui, com a vazão que eu quero, olha aqui, esse ponto aqui, ó, tem a mesma vazão, né? Olha aqui nessa linha vermelha. Ele iria fornecer uma altura manométrica aqui, ó, por exemplo, 44. Tá certo? 44 aqui. Ou seja, 44, o que ia acontecer? Não ia fornecer a vazão necessária. E vocês concordam comigo que essa linha aqui, no caso, forneceria? Então, quando o ponto cair aqui, nós vamos escolher o rotor superior, tá? Vamos escolher o rotor acima do ponto, acima para cá, ó, nesse sentido. Porque se você escolher esses abaixo, vocês concordam comigo que não vai fornecer altura manométrica, né? Que ó, não fornece altura manométrica suficiente. É só olhar aqui no eixo Y, tá certo? Então, se eu pego aqui o de 230, olha o que acontece. Ele fornece a vazão de 43,2, está aqui. Mas olha aqui a altura manométrica.
aqui, ó, 25, aproximadamente, 24. Ou seja, a bomba não consegue nem mandar água onde eu preciso, tá certo? Então, é isso aqui. Mas aí, gente, olha, nós vamos escolher esse rotor. Mas eu quero saber aonde que ele vai trabalhar, porque vocês concordam comigo que ele pode trabalhar aqui, ó, onde a vazão é grande e a altura manométrica é pequena, aqui, ó, tá certo? Ele pode trabalhar aqui com 95 metros cúbicos por hora, essa aqui, e fornecer uma altura manométrica aqui aproximadamente de 37. Tá certo? Não me atenderia. Mas também pode trabalhar aqui, ó, com vazões pequenas, de 30, e fornecer altura manométrica maior, ou seja, maior pressão. Tá? Aqui, ó, 55. Correto? Então, em qual ponto que ele vai trabalhar aqui? É o que nós vamos ver agora, que é a regulagem do ponto de operação. Tá? Então, a bomba pode trabalhar em 3 pontos, que é o que eu vou mostrar para vocês. Tá? Então, uma coisa que a gente vai ter que fazer é traçar a curva característica da tubulação. Né? Lá na aula passada a gente fez exercício, eu mostrei para vocês como traçar a curva característica da tubulação. Então aqui eu tracei uma curva característica da tubulação. Né? Então aqui é o ponto de projeto, tá certo? Os pontos estão aqui, tá certo? Daqui a pouco a gente vai ver um exercício para ver na prática. E aí nós vamos traçar esse ponto característico da tubulação. Se vocês voltarem na aula passada, eu falei que o ponto de trabalho, né? O ponto de trabalho é o quê? É aonde a curva característica da tubulação, que é essa marronzinha, encontra a curva característica da bomba. Ou seja, se nós vamos usar o rotor de 330, nós estamos trabalhando com essa curva característica aqui. Tá certo? Então, é essa curva característica aqui. Então, no encontro, ou seja, nesse ponto aqui que encontram as duas curvas, se você não fizer nada, é onde a sua bomba vai trabalhar. Então, você não fez nada, né? Por quê? Você pode fazer algumas coisas, que eu vou mostrar para vocês. Se você não faz nada, sua bomba vai trabalhar nesse ponto. Então, olha aqui o que acontece. Ó, nesse ponto, você vai ter uma vazão aqui, ó, de 52 metros cúbicos por hora. Tá certo? Ou seja, é uma vazão maior. Eu não precisava de 43, ele está fornecendo aqui 53, 52. Tá certo? Ó, então ele trabalharia aqui. Tá certo? E forneceria também uma altura manométrica maior, 50. Ou seja, fornece mais pressão e mais água para você. Beleza? Então, se você não fizer nada, a bomba trabalha aqui. Professor, se na verdade o meu ponto de projeto fosse aqui com esse rotor de 305, aonde seria o ponto de trabalho da bomba? Ó, se essa fosse a curva, vamos dizer que eu comprei esse rotor aqui, ó, de 305. Tá? Então esquece esse ponto pretinho aqui, ó. Tá? Então não é esse ponto que a gente vai trabalhar. Vamos dizer que o ponto foi aqui, ó, entre essas duas curvas. Então eu escolhi esse rotor de cima, tá certo? O 305, e escolhi, né, essa rotor aqui, ó, de 305. Escolhi o 305, tá certo? E aí, aonde seria meu ponto de trabalho? Novamente, gente, o ponto de trabalho vai ser aonde a curva aqui da tubulação, essa marrom, encontra a curva característica da bomba. Então, no encontro dessas duas curvas, o encontro delas está bem aqui, ó, bem aqui. Então, se eu usasse esse rotor, né, se eu usasse esse rotor, o ponto de trabalho onde a bomba trabalharia seria bem aqui, ó, próximo a 40, só que uma altura manométrica aqui próxima a 44, 43. Beleza? Professor, se eu trabalhasse com esse rotor aqui, agora o de 280, ó, se ele fosse de 280, seria essa curva aqui, ó, essa curva aqui. Beleza? Então, o ponto de encontro seria esse aqui, ó. Então, com aquela tubulação que você dimensionou, tudo seria esse ponto aqui. Tá certo? Seria essa vazão e essa altura manométrica. Beleza? Então tá, gente. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Vamos voltar aqui para a nossa condição inicial. Para esse rotor de 330, o nosso ponto de projeto é esse aqui, ou seja, a vazão que você tem, tá certo? A vazão de projeto, a altura manométrica de projeto, tá aqui embaixo esses valores. E aí, você traça a curva característica da sua tubulação, né? Você dimensionou a tubulação,
tá certo? Se está com dúvida da curva característica da tubulação, volta lá na aula passada, tá certo? Você traça ela, tá certo? Você dimensiona a tubulação e traça a curva característica dela. Traçou e você não fizer nada, a sua bomba vai trabalhar nesse ponto de encontro, tá certo? Qual o problema de trabalhar nesse ponto, gente? Eu vou trabalhar com uma vazão maior, tá certo? E uma altura manométrica maior. Professor, tem algum problema? Não. Se você quiser trabalhar nesse ponto, não tem problema nenhum, gente. Tá? Você vai ter só uma vazão maior e uma pressão maior. Então, só toma cuidado aí. Se for, às vezes, uma pressão muito grande, ela pode, às vezes, dar problema, né? Se for algum equipamento ou a sua tubulação, né? Você pode ter algum problema, mas é difícil acontecer isso. E a vazão, né? Às vezes, você tem uma vazão maior, não tem problema nenhum. Tá? Professor, mas eu quero a minha vazão de projeto, tá? Vamos dizer que eu preciso da minha vazão de projeto. Ó, o que a gente pode fazer, gente? Você pode ir lá na bomba e fechar o registro. Vocês concordam comigo? Né? Vocês podem ir lá e fechar o registro. Se você fechar o registro, vai acontecer isso aqui, ó. Você tem lá o seu ponto de projeto, tá aqui, ó, nesse ponto aqui, onde a curva característica da tubulação encontra a curva característica da bomba. Então, seria esse ponto aqui, P0, ponto de projeto. Tá? Só que eu quero trabalhar no ponto Q1, que é a vazão que eu quero. Tá? Então, você vai lá no registro, fecha um pouco, igual a torneira da nossa casa, no chuveiro, né? Você vai lá e fecha um pouco. Pessoal, o que acontece quando você fecha um pouco o registro? Você vai diminuir a vazão. Vocês concordam comigo? Se diminui a vazão, quanto menor a vazão, você não diminui a perda de carga? Né? Equação lá de Rosen-Williams. Se você diminui a perda de carga, o que acontece com sua curva característica? Ela muda de posição. Ela sai dessa aqui, ó, e vem para cá. Então, quando você fecha o seu registro, você vem aqui, ó, para o ponto que você quer, né? Aqui no caso essa Q1, que é a sua vazão de projeto. Aí beleza, você tem a sua vazão que você quer. Mas olha o que acontece com a pressão, gente. A pressão era essa. Quando você fecha o registro, ela aumenta. Certo? Por isso que quando você vai fechando o registro de uma bomba, a bomba está jogando água, à medida que você vai fechando o registro, ela aumenta a pressão. Se você já fez isso, você vai perceber que vai jogando água mais longe. Por quê? Quando você fecha o registro, você diminui a vazão, né? Você diminui a vazão. Aqui, ó, foi isso que a gente fez. A gente fechou o registro, a vazão aqui, ó, diminuiu. O que aconteceu com a pressão? A pressão aumentou. Tá? Então, uma das formas de você alterar, a gente está vendo alteração no ponto de trabalho, é você fechando o registro. Beleza? Então, essa é uma das formas. Professor, qual outra forma de fechar, alterar? Tá aqui, ó, gente, ó. Novamente, meu ponto de projeto é esse aqui, ó. Esse pretinho, ó. Tá? Só que a bomba não trabalha aqui entre duas curva. A bomba trabalha ou nessa curva ou nessa curva. Correto? Então, essa de baixo não me atende. Quem me atende é de 330. Então, eu escolho essa curva aqui. Então, vou comprar a bomba de 330 de milímetros de diâmetro do rotor. E aí, quando eu traço a minha curva característica, tá certo? Ela vai trabalhar nesse ponto aqui. Tá certo? Então, se eu quiser a vazão de projeto, né? Porque se eu trabalhar nesse ponto, olha aqui embaixo, ó, vazão de 52, é uma vazão grande. O que eu faço? Eu fecho o registro, eu caminho para cá na bomba, tá certo? Quando eu caminho, eu vou trabalhar nesse ponto aqui, daqui a pouco eu mostro. E aí, nesse ponto, eu tenho a vazão de projeto, que é aqui, ó, igual a do pretinho aqui. Beleza? Tá? E aí eu ganho um pouco de pressão. Tá? Professor, qual outra forma de alterar a operação da bomba? É reduzir o diâmetro do rotor. Olha aqui, ó, a gente tem esse diâmetro de 330 e o de 305. Vocês concordam comigo que teria um diâmetro de rotor de um valor aqui, sei lá, 315, passando justamente aqui?
Então eu teria um diâmetro de rotor, sei lá, de 310, um de 320 e aqui o de 330. Então vocês concordam comigo que teria um diâmetro de rotor bem aqui, passando nesse ponto? Tá? Então uma das formas é você descobrir qual o diâmetro do rotor. Vamos dizer que é 315. Pô, professor, mas não tem para vender o diâmetro de rotor de 315, tá? O que você faz? Você pega esses 330 e manda para a usinagem, para reduzir o tamanho. Aí a bomba vai trabalhar como se fosse uma curva bem aqui, ó. Então essa é uma das formas de você reduzir, né? Trabalhar agora no ponto de projeto. Aí você trabalharia exatamente nesse ponto preto aqui, ó, no seu ponto de projeto, onde você tem a sua vazão de projeto e sua altura manométrica de projeto, tá certo? Então você pode fazer isso trazendo essa curva para cá, reduzindo o diâmetro do rotor. Uma outra forma também, gente, é reduzir a rotação da bomba. Então quando a bomba rotaciona mais devagar, vamos dizer, aqui ela rotaciona 1700 RPM, nessa curva aqui. Se ela rotaciona a 1500, ela pode rotacionar aqui, tá? Então isso aqui, gente, eu ia mostrar para vocês como fazer essa alteração. Só estou comentando. Você pode reduzir o diâmetro do rotor. Então você pega aqui o maior e corta ele, vem para o menor. Ou diminuir a rotação da bomba. Então essa bomba roda 1750. Se ela rodasse talvez a 1650, ela rodaria aqui. Tá? Só que eu não vou ensinar isso aqui, tá, gente? Porque ia dar mais trabalho e por estar aula online ia ficar mais complicado para vocês. Mas eu só estou mostrando para vocês que existe essa forma, tá certo? Vamos então aqui, ó, mostrar para vocês. Ó, tá lá meu ponto de projeto. Vou colocar aqui, ó. Pronto, meu ponto de projeto é esse aqui, ó. Tá certo? É esse ponto 3 que eu coloquei. É o que? É o ponto da minha altura manométrica e da minha vazão. Tá? Não sei se minha cabeça deve estar na frente. É a vazão de 43,2 e a altura manométrica de 46. Se eu não fizer nada, né, eu traço a minha curva característica da tubulação, né? Então o ponto de trabalho vai ser esse vermelhinho aqui, ó, esse ponto 1. Tá? Mas o que acontece, gente? Se eu trabalhar no ponto 1, eu vou trabalhar com altura manométrica de 51 e uma vazão de 51. Tá certo? Ou seja, eu trabalho com a pressão maior e uma vazão maior. Tá? Se você quer trabalhar, se não tem problema nenhum, pode trabalhar. Ah não, professor, eu tenho problema, eu preciso de uma vazão certa para não dar problema, para não extravasar água. Tá certo? Vamos dizer que você tem uma outorga de uso da água, você pode usar só aquilo, tá certo? Então, o que você faz? Você vai lá na sua bomba e fecha o registro. Então, quando você fecha o registro, você vem bem aqui, ó, para vazão igual de 43,2. Então, aqui agora você tem uma vazão de 43,2. Mas o que acontece? A altura manométrica aumenta, ela vai lá para 53. Então, aqui no ponto 2, é o ponto 53, a altura manométrica 53. Tá? E o ponto 3 é o seu ponto original, que é o ponto de projeto. É de onde, né, você partiu, é aqui que você queria trabalhar. Mas como você não tem uma curva passando aqui, você poderia trabalhar nesse ponto 1, se você não fizer nada, ou reduzir, né, ir lá no registro, fechar o registro, e aí o que acontece? Essa curva característica ela se altera. Você trabalha aqui com a vazão que você quer, correto? E aí você tem a vazão que você quer, tá? Ou você poderia pegar e reduzir o diâmetro do rotor, né? Sei lá, fosse para 315. Aí você teria uma curva passando aqui. Só que esse eu não vou ensinar como fazer, tá certo? Tá? Professor, tem problema em trabalhar nos diferentes pontos? Olha aqui, gente. Se você trabalha no ponto 1, você tem uma vazão e tem uma altura manométrica. No ponto 2, você também tem uma vazão e uma altura manométrica. No ponto 3, você tem a vazão de projeto, 46,3 e 43,2. Tá? Minha cabeça deve estar aí na frente, mas esses valores. Correto? Então, o que acontece, pessoal? Ó, quanto maior a vazão e a altura manométrica, maior a potência. Então, quando a bomba trabalha nesses pontos aqui, ela consome mais energia,
tá? Então há um maior consumo de energia, tá? O interessante é sempre você trabalhar no ponto 3, tá? Mas se você não quiser, você pode trabalhar no ponto 1, fecha o registro, a bomba trabalha no ponto 2, vai consumir outra quantidade de energia, tá certo? E aí eu vou mostrar para vocês agora um dimensionamento completo, tá certo? Não vai ser completo, mas grande parte dele, tá? Você tem lá a cota da água, tá? 6 metros. A cota da bomba vai ficar 10 metros, então você tem uma altura de sucção aqui de 4 metros, tá? Você quer levar a água até a cota de 40, tá? Você tem aí o diâmetro da sucção, o diâmetro do recalque, o comprimento da sucção, que é 12 metros, comprimento do recalque 450 metros, e você tem a vazão aí de 12 litros por segundo. Se eu multiplicar isso por 3,6, dá 43,2 metros cúbicos por hora. A tubulação que eu vou usar é de ferro galvanizado, tá certo? E aí, pessoal, o que a gente teria que fazer para ser o dimensionamento completo? A gente dimensiona a sucção a sucção aqui e o recalque, tá? Na verdade, a gente dimensiona o diâmetro do recalque, né? Achamos 100 milímetros. Considera o da sucção o comercial superior, tá certo? Aqui a gente não está calculando, tá? Mas já fez aí no exercícios passado, na aula passada, tá? Quando você vai fazer isso, vai dimensionar qual o diâmetro de tubulação. Vamos dizer que eu estou usando um ferro galvanizado, um C de 130, tá? E vamos calcular o que? A altura manométrica. O que é a altura manométrica, pessoal? É a altura geométrica, né? É de onde a água sai até onde ela vai, tá certo? E as perdas de carga que nós temos. Então vamos lá, ó. Nós temos a altura de recalque de 30 metros, que ela sai de 10 até 40, e a altura de sucção de 4 metros, que ela sai de 6 até 10. Tá? Ou você pode pegar logo de 6 a 40, eu tenho 34 metros de altura geométrica. Tá? Perda de carga. Pessoal, aqui eu coloquei para desconsiderar as perdas de cargas, tá? Localizadas. Mas a gente sabe como calcular, tá? Tem aula lá de perda de carga localizada. Então, vamos calcular as perdas de carga no recalque e na sucção. Ó, equação de Hazen-Williams. 10,641. A vazão é 12 litros por segundo. Passei para metros cúbicos por hora. O diâmetro do recalque é 100. O C é 130, ferro galvanizado. E o comprimento 450 metros. Tá? Eu tenho a perda de carga no recalque de 12 metros. Certo? Perda de carga na sucção. Ó, a vazão é a mesma. Tá certo? O que muda? O comprimento da sucção, que é 12 metros. E o diâmetro, tá, gente? Cuidado. O diâmetro na sucção é diferente do diâmetro do recalque, tá? E o C aqui é 130, tá? É o mesmo tipo de material. Tá aqui a perda de carga na sucção e a perda de carga no recalque, tá? Aqui sucção e aqui recalque, certo? Então tá aqui, ó, perda de carga total 12,3, que é a soma das duas. E a altura manométrica total está aqui, ó, 46,3, que é o 34, que eu preciso vencer para sair aqui de 6 metros até o 40, tá certo? Então, preciso de ganhar de pressão 34 metros e mais 12,3 de pressão que eu vou perder aqui, ó, ao longo da tubulação. Então, eu preciso de uma bomba que me forneça uma altura manométrica de 46,3, tá? Então, tá aqui, ó. Eu preciso escolher uma bomba com altura manométrica de 46,3 e uma vazão de 43,2. Ó, vamos lá, ó. Coloquei aqui, ó, a vazão de 46 e a altura manométrica de 43,2, tá? Eu fui aqui num fabricante de bomba e ele me forneceu esse modelo aqui, ó. 3X, 2X, 13 a 1750 RPM. Tá? Tá aqui, ó. Tá lá, ó, o ponto de projeto. A vazão que eu tenho. A vazão que eu tenho aqui, tá? 43,2 e altura manométrica de 46. Tá certo? Só o que acontece, pessoal, é aquele problema que eu falei. Olha aqui, ó, caiu entre duas curvas. Tá? Aqui eu não tenho rotor. O que eu vou fazer? Eu vou escolher o rotor superior. Então, rotor de 330. Esse é o rotor escolhido.
tá certo? E agora, qual o próximo passo, gente? Então vamos lá, dimensionou o diâmetro do recalque da sucção, tá certo? Calculando a altura manométrica, escolhemos a bomba. Agora o próximo passo é traçar a curva característica da tubulação, né? Aquela curva bem assim, não é? Vamos traçar ela então, para descobrir qual ponto de trabalho. Como é que a gente traça a curva característica da tubulação? Tá aqui, ó, a equação. Altura manométrica é igual à altura geométrica, que é o K da vazão elevado a 1,85. Tá? Aqui está M, mas é 1,85. Então, a altura geométrica é quanto? É 34. Eu conheço a altura manométrica? Conheço. Né? A gente já calculou ela, 46,3. Então, eu tenho essa equação. Ó, a altura manométrica é 46,3. A vazão é a vazão de projeto. Tá? Então, eu uso a altura manométrica de projeto e a vazão de projeto. Tá? De onde eu tirei isso, gente? É esse valor aqui, ó. É o que a gente já calculou para escolher a bomba. Tá? Deixa eu voltar aqui de novo. Aqui, a minha cabeça já está na frente, tá? Mas é o valor que a gente calculou para achar a bomba. Então, vamos lá. Ó, então agora aqui, ó, eu elevo 43,2 a 1,85, dá 1060,83 multiplica K, e aí passo 34 para K, tá certo? Resolvendo isso aí, eu tenho um K de 12,3 dividido por 1060, o K é 0,0116. Tá? Então, essa aqui é a minha equação característica da tubulação. Tá? Essa aqui vai gerar a curva característica da tubulação. O que eu faço com isso, gente? Vou traçar a curva. Como? Jogando pares de valores. Né? Ponho a vazão 0, né? A vazão 0 aqui fica 34. Né? 34 mais 0. Ponho 5. Fica 5 elevado a 1,85. Multiplica por 0,116 e soma 34. Daqui. Ponho 10. Vou fazendo. 15. 20, 25, tá certo? E aí eu traço a curva característica da tubulação. O que eu faço com isso, gente? Ploto ela. Aqui, ó, plotei. Tá? Aqui embaixo tem os pares de valores que eu deixei aqui pra gente, tá certo? E aí, o que eu faço com isso? Vou achar os pontos de trabalho, né? Então, você vai escolher o ponto de trabalho. Ó, tem o ponto 1, tá certo? É o que? Se eu não fizer nada, vamos dizer que você usou aquela tubulação, tá certo? Você comprou aquela tubulação, que a gente já te mencionou, colocou lá, e você vai simplesmente, ó, não vou fazer nada, vai trabalhar nesse ponto. Então, ele vai trabalhar aqui com a altura manométrica de 51 e vazão de 51. Pode trabalhar aqui? Pode, gente, sem problema, nada impede. Ah, não, eu preciso da minha vazão, né, de 43,2. O que eu faço? Fecho o registro. Tá? É a mesma bomba, a mesma tubulação, simplesmente você vai lá e fecha o registro. Está saindo muita água, está extravasando, você vai e fecha o registro. Então você reduziu aí. Tá? E você tem o ponto 3. Caso você reduzisse, né, a rotação da bomba ou reduzisse o diâmetro do rotor, que é o que a gente não está ensinando aqui. Você poderia trabalhar em qualquer um desses pontos. Tá? Se você trabalhar no ponto 1, gente, olha aqui, ó, o ponto 1, ele tem, deixa eu voltar aqui, ó, o ponto 1 tem uma altura manométrica de 51 e uma vazão de 51, tá certo? Então aqui ele tem uma eficiência de 54%. Professor, de onde você tirou essa eficiência? Tá aqui, ó, essas curvas, gente, ó, 55, 50, 45, 40, 30, isso aqui é a eficiência. Se ele trabalhar nesse ponto, eu tenho uma eficiência aqui de 54, né? 55 está aqui, eu coloquei 54 aqui. Beleza? Então, vamos lá. Ó, vamos calcular a potência que a gente vai usar. Ó, a vazão de 51 metros cúbicos por hora, eu passei para metros cúbicos por segundo. Professor, para que isso? Para jogar na equação da potência mecânica. Tá? Então, para passar metro cúbico por hora para metros cúbicos por segundo, divido por 3.600. Tá? Ó,
Peso específico da água, eu tenho, é 1000, tá certo? Vazão em metros cúbicos por segundo, tá aqui, ó. Altura manométrica, 51. 75 é da constante e a eficiência da bomba. Resolvendo isso, gente, a potência mecânica é 17,83 CVs. Ou seja, a bomba vai solicitar o motor que ele forneça 18, mais ou menos 18 cavalos. Considerando aqui uma folga de 15%, gente, né? Multipliquei por 1,15, né? Para quando você quiser aumentar 15%. Ó, vou precisar de 20,5 CVs. Ou seja, eu preciso de uma bomba de motor de 20 CVs. Tá certo? Então, se você trabalhar no ponto 1, aproximadamente 20 cavalos. Se eu trabalhar no ponto 2, professor, o que é o ponto 2, gente? É quando eu fecho o registro. Aqui, ó, ponto 2, eu fechei o registro, esse ponto aqui, ó. Nesse ponto eu tenho a vazão de 43,2 e a altura manométrica de 53, tá? E aqui a minha eficiência, gente, tá aqui próxima a 49%. Vamos lá ver o que dá, ó. O ponto 2, a vazão é de 43,2, é a vazão minha de projeto. Dividir isso por 3.600, dá 12 metros cúbicos por 12 litros por segundo, que é igual a 0,12 metros cúbicos por segundo. A altura manométrica é 53 e a eficiência eu considerei 48 e não 49. Tá? Resolvendo isso aí, gente, dá uma potência de 17,3 CVs. Né? 15% disso dá 19,19, que é aproximadamente 20 CVs. Ou seja, a bomba, tanto trabalhando no ponto 1 ou 2, ela vai, né, precisar ali de uma potência aproximadamente de 20 CVs. E se, né, eu não mostrei para vocês, a gente conseguir trabalhar no ponto 3, né? Vamos dizer que você pegou aqui, ó, tá entre 305 e 330. Vou tirar o rotor e pedir para uma pessoa colocar aqui, ó, no 315. E aí eu trabalho nesse ponto aqui. Ó, vamos trabalhar no ponto 3. Ó, o ponto 3 é esse aqui, ó. Ele tem a vazão de projeto, altura manométrica de projeto e a eficiência eu considerei aqui, ó, 51,5%. Então tá lá, ó, vazão de projeto, né? Passei para metros cúbicos por segundo, altura manométrica de 46 e eficiência de 52%. Pessoal, olha aqui, ó, resolvendo o cálculo, eu acho uma potência de 14,24, né? Se eu pegar 15%, né, fica 16,4, então o comercial superior é 20 CVs. Mas olha aqui como ele consome menos energia. O ponto 1 e o ponto 2 trabalhava aqui com 17 CVs. 17 CVs, cavalo vapor. Quando você trabalha no seu ponto de projeto, você precisa muito menos potência. Tá? Então a vantagem de você trabalhar no ponto 3, é de você precisar de uma potência menor. Tá? Então isso aqui tudo é para desconsiderar, gente, porque aqui eu ensinava como achar, né, esse ponto de projeto, né, como a gente faria para fazer o ponto de projeto aqui, que é quando a curva característica da tubulação trabalha aqui. Tá? Então isso aqui a gente não vai trabalhar nessa disciplina online, tá certo? Isso aí eu trabalho quando é presencial. Beleza, gente? Então, aqui é isso. Eu vou gravar outras aulas com projetos completos, tá certo? Aí fazendo sim, desde o dimensionamento no início até o final, a escolha da bomba, tá? E ainda tem mais uma aula de motobomba que é sobre cavitação, tá certo? Até a próxima.